Boa tarde, boa tarde. Oi, 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 oi. Vamos ajeitando aqui. Tudo bem, Tudo bem, Eduardo? É o padre? Fábio esse? Eduardo? Eduardo? Isso. Ô, padre, o seu áudio Oi. tá bem baixinho. Eu vou pedir para o senhor ajustar aí. Eu tô com dificuldade para ouvir um pouco. Alô, um, dois, tá ouvindo? Eu estou ouvindo, mas está muito baixo. Tá, mas o meu telefone é assim mesmo, e é bom. Vamos ver se falando mais perto. Vamos ver. Tá Vou pedir opinião ouvindo? para o pessoal. Pessoal, vocês estão ouvindo o padre? Ok? Fala aí, padre, para o pessoal Estão me conferir. ouvindo? Quem está aí? Vai dizendo se está ouvindo nós falar. Tudo bem? Padre Ezequiel e o Eduardo de... Tá onde, Eduardo? Tu estás aonde? Em Aparecida? Eu moro em Lorena, né? Estou trabalhando home office esses dias, mas eu trabalho em Aparecida, lá no Portal A12. Certo. Ok, padre, tá um pouquinho É, baixo aqui para mim, mas o pessoal tá ouvindo normal, então se as tudo, pessoas estão tudo ouvindo certo o normal é som. o que Sim, importa, né? tá. Eles estão dizendo que está maravilhoso. Não sei se é verdade. Então tá ótimo. O padre, Oi. agora para a gente começar, né? é, Nesse momento a gente começa de fato aqui a nossa live e os seguidores das duas contas entram em conexão. Então, pode ser que tenha muita gente da conta do senhor que não conheça ainda o Portal A12 ou não me conheça, como também muita gente do nosso público que ainda não conhece o senhor. Então, vamos às apresentações, né? Primeiro, eu Certo, gostaria certo. de me apresentar. Eu me chamo Eduardo Góes, sou jornalista, trabalho no Portal A12, que é o portal de notícias do Santuário Nacional de Aparecida, da Rede Aparecida de Comunicação. E durante esse período de quarentena, a gente todo dia está trazendo uma live diferente aqui para você que sempre nos acompanha. E eu recebo hoje Padre Ezequiel. Agora o Padre Ezequiel se apresenta. Então, primeiro, agradecer ao convite do Portal A12, Eduardo, você também que fez toda aqui a mediação para que isso acontecesse. E também dizer que eu sou padre, estou aqui hoje no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, moro em Caxias do Sul, e tenho trabalhado nos últimos anos com a evangelização na comunicação, mas especialmente com a música. Então, nós fazemos shows em todo o Brasil, enfim, em todo lugar, com a banda, com uma banda boa, né? Com uma música não só religiosa, mas também música sertaneja. É um show muito alegre e, ao mesmo tempo, que tem sempre uma palavra, porque nós percebemos sempre mais, e a gente vai percebendo sempre mais, que as pessoas precisam ir compreendendo a vida, e a música é um elemento para que a palavra chegue até elas, e a partir disso se abra novos caminhos de compreensão, porque uma coisa da linguagem é motivar, por exemplo, para a fé. Outra coisa é motivar a pessoa a compreender formas novas, jeitos novos de olhar a realidade, de perceber a realidade. Eu acho que isso a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala em evangelização, é o quê? É anunciar Jesus, sim, mas é anunciar a compreensão da vida de uma forma mais ampla, para que as pessoas possam evoluir na sua consciência, para que as pessoas se situem melhor no mundo em que vivem e encontrem, de alguma forma, também respostas às perguntas que vêm. Eu não posso estar o tempo todo dependendo de alguém, como que uma muleta para me carregar. Muitas vezes até a fé pode se apresentar como isso. A fé é importante, muito importante. A compreensão da fé, a compreensão do ser humano, a compreensão da realidade é muitíssimo importante, porque vai nos tornando pessoas sempre mais abertas e com uma visão mais ampla da vida. Então, nós temos feito isso com a música. Eu tenho uma comunicação em perto de 1000 rádios também diariamente. Nós temos um programa na TV Evangelizar, semanal, lá com o padre Reginaldo Manzotti, de Curitiba.
E nós temos também jornais que recebem artigos nossos, muitos jornais de vários lugares. Por isso, o trabalho é com comunicação, mas sempre na tentativa de ajudar as pessoas a progredirem como seres humanos. Sim, sim. Aliás, padre, é isso que a gente vai tentar fazer um pouco aqui hoje, né? Nesse momento tão diferente que todos nós brasileiros e o mundo inteiro têm vivido. O assunto de hoje é um assunto que a gente vem trazer porque ele está vindo muito à tona em meio a tantas dúvidas, né? Que é como vencer o medo. Como vencer o medo nesse tempo que a gente tem vivido, onde tantas incertezas estão acontecendo, né? E daí, padre, eu separei aqui, eu fiz rapidamente uma pesquisa na internet de quais são os medos que as pessoas estão mais buscando na internet, estão se informando mais, justamente porque devem estar com muito medo, né? Então, talvez trazer aqui hoje uma palavra de conforto ou uma orientação para todo mundo que está nos acompanhando. Então, eu vou listar aqui para o senhor quais são esses medos, e eu peço para que o senhor comente e nos traga uma palavra para cada um desses medos. Combinado assim? Vamos trabalhando. Vai falando aí que vamos tentar ajudar as pessoas, porque esse cenário é um cenário muito incerto. E nem sempre as palavras elas têm força de realismo para impactar ou para vencer o impacto do momento. Nem sempre. Só que é a única coisa que nos resta. Uhum. É a ferramenta que temos. Quando as palavras perdem, de alguma forma, o realismo, a gente poderia dizer, tá, mas se a palavra não alcançou, o que eu vou buscar? A palavra ainda é a força maior diante dessa realidade. Então, certo é que, por exemplo, já para adiantar, tem uma linguagem até um pouco na internet que eu fui vendo, que alguns dizendo, essa Páscoa pode ser a melhor das suas Páscoas. Por quê? Porque você vai viver em casa. Gravando aqui um pouco. Alô? Alô? Como é que é? Padre, deu uma travadinha aqui na conexão. Tá dando algum probleminha na conexão? Eu não sei. Existem muitas lives acontecendo no momento. Eu acho que todas as redes estão muito sobrecarregadas, né? Sim, mas eu acho que deu para entender a mensagem que o senhor passou. Ainda é que eu não falei ainda toda a mensagem. Porque o que acontece? Por exemplo, alguém poderia dizer, não, essa é a melhor Páscoa que você vai viver, porque você vai estar em casa com a sua família. Não dá para mentir para nós mesmos. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão. E a memória logo rejeita, a mente logo rejeita. Então, nós temos que ser realistas. Nós estamos vivendo numa condição forçada, ninguém quer estar assim, nós não queríamos estar assim, nós negamos essa realidade e nós queremos que essa realidade passe imediatamente. Por isso, o realismo da linguagem, ele sempre assume a realidade como ela é. E depois, a partir disso, então, a gente vai tentando dar luzes para que a pessoa, como você disse, que ela não entre em pânico, porque o pânico é exatamente a exaltação ou a exacerbação do medo quando a pessoa entra num estado de estresse tão alto que ela não consegue mais encontrar respostas. Porque enquanto nós temos medo, a gente vai também encontrando respostas. Mas quando vem o pânico, por exemplo, então a pessoa entra em colapso. Nós temos essa questão da ansiedade. Nós temos 20 milhões de pessoas que vivem ansiosas no Brasil. Você imagina como estão agora? Não dá para dizer, seria uma ilusão pensar que em casa elas estão menos ansiosas. Não.
Não estão menos ansiosas. Provavelmente algumas estão em crises de ansiedade. Então, o que acontece? No momento de crise, no momento de guerra, como nós estamos vivendo e como também está se tratando, mesmo as soluções para esse momento, o governo trata como a PEC da guerra. Por quê? Porque nós estamos num cenário muito difícil. Então, não tem nada de romantismo aqui. É um momento difícil para todos nós. Todos nós, de alguma forma, cada um precisa encontrar respostas para ele. Então, vai na religião é uma coisa, na música pode ser que ajude, nos rituais que vai buscando, no ritmo que vai criando lá em casa, para criar uma pequena rotina para aguentar esse momento, entendeu? Certo, padre. Padre, então, começando aqui, né, os tópicos que eu separei para a gente conversar um pouquinho, né? Um dos medos que mais as pessoas têm buscado encontrar respostas é o medo da solidão. Por que isso? Muitas pessoas no mundo inteiro hoje, no Brasil e no mundo inteiro, muita gente está em quarentena com a família, mas tem muita gente que está, às vezes, sozinho, preso no apartamento e já à beira de perder um pouco a paciência, né? Porque se a pessoa não está trabalhando home office em casa, fica com o tempo muito, muito ocioso, né? Então, muita gente tem esse medo da solidão, por quanto tempo isso vai durar. Então, eu gostaria que o senhor comentasse esse nosso primeiro tópico sobre o medo da solidão. Então, eu vou trazer uma ideia primeiro dos medos mais comuns que o ser humano tem, tá? Porque esse é mas não entra nos 6 medos principais que a humanidade, de alguma forma, tem em qualquer fase da vida, que é uma preocupação comum. Então, por exemplo, tem um livro... Napoleão Hill escreveu muitos livros e ele influenciou a sociedade americana nessa questão do empreendedorismo, e ele dizia assim: nós temos medo da pobreza, que esse agora se altera bastante, se aumenta bastante. Nós temos o medo da crítica, nós temos o medo da perda da saúde, nós temos o medo da perda do amor das pessoas e de quem nós amamos. Nós temos o medo da velhice e o medo da morte. Então, são esses 6 medos: da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Você percebe aqui, nesse cenário, por exemplo, entra mais o medo de perder a vida, alguns que têm pela questão do vírus, tá? Outros, entra o medo de perder as condições de se manter, porque a pobreza vai ser mais radical, as pessoas muitas já passavam fome e dificuldade, e agora mais ainda. Medo de perder também as riquezas. Aqui entra todo mundo, mesmo empresários, mesmo pessoas que sempre foram líderes e empreendedoras e assim por diante. Então, medo de perder aquilo que você conquistou muitas vezes numa vida inteira. Depois, junto disso, então, se somam esses medos essa questão da solidão. Eu acho que a solidão é um medo que sempre existiu também, porque as pessoas, nesse ritmo como nós vivíamos na sociedade, correndo muito, então muitos percebem que, na medida que envelhecem também, eles percebem que a utilidade deles, de alguma forma, vai diminuindo, e eles dizem: quem que vai me cuidar? Porque os filhos estão envolvidos com outras coisas. Enfim, cada um vai gerindo a sua vida, e de alguma forma, quando nós temos medos, a única e a melhor forma de trabalhar com eles é trabalhar a nossa mente. A nossa mente. Por exemplo, eu tenho medo da solidão. Mas por que eu tenho medo da solidão? Eu preciso ter esse medo da solidão? Eu tenho razões para criar e alimentar esse medo? Então, quando a gente se faz perguntas, a mente já se coloca a funcionar. Mas olha aqui,
Mas só que os medos também são fruto de questões do nosso inconsciente, que nós não dominamos. Porque o inconsciente, as pessoas sabem o que elas pensam, que é conscientemente. Nós gerimos a nossa vida, eu vou aqui, vou lá, faço isso, faço aquilo, tenho o meu trabalho, tenho as minhas coisas, isso tudo é consciente. Mas o inconsciente tem muita força sobre nós. Por isso os medos também, eles estão relacionados muito a registros, a memórias inconscientes que muitas vezes a gente guarda aí e nem sabe que tem. E em algum momento, quando vem uma crise, então a crise estimula para que essas memórias se aflorem. E eu entro num circuito vicioso, onde eu não consigo pensar outra coisa. Entendeu? Por isso que essa questão da solidão, e não só da solidão, mas qualquer tipo de medo, precisa ser trabalhado na mente. Não tem outra forma. Não tem outra forma de trabalhar o medo. Primeiro, questioná-lo. Como é que está vindo o áudio? O áudio está perfeito agora. Tá perfeito? Alguém me disse Sim. que... porque aqui vem... Alguém me disse que não estava bem. Depois tu ouve ali, Regina, também. Então, assim, ó... você que está aí do outro lado, estamos eu e o Leonardo, do Portal A12, Eduardo. do Rio Grande do Sul. Eduardo, eu não vejo outra forma de trabalharmos os nossos problemas senão nos conhecendo naquilo que nós somos, por que nós pensamos assim, que realidade me faz pensar assim, e quando então o medo se torna presente o tempo todo, eu preciso de alguma forma me questionar e encontrar solução. Muitas vezes também a religião ajuda muito. Por exemplo, se eu tenho fé, se eu rezo o salmo, quem se sente só, também o salmo da confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz. Então tem algumas coisas que vão fortalecendo a nossa mente para que ela exatamente saia desse circuito de medo. Mas o que eu posso dizer também, Eduardo, é que não é de uma hora para outra que a gente resolve os problemas. Por isso a gente diz agora, as pessoas já teriam que fazer alguma coisa, mas fazendo e continuando para sair de situações que muitas vezes até são traumáticas e precisam ser resolvidas para a vida toda e não para um momento de crise. Sim, sim. Ô padre, as pessoas que estão muito ansiosas, né? A gente poderia dar dicas de como, por exemplo, elas criarem uma rotina dentro de casa, por exemplo. Se você quer se manter informado, é bom, mas de repente não ficar o tempo inteiro ouvindo notícias ruins. Algumas dicas nesse sentido, assim, para que as pessoas criem uma rotina para continuar melhor dentro de casa e se livrar um pouco da ansiedade, que também é um dos tópicos aqui que estão sendo mais comumente pesquisados. Veja o seguinte, cada um tem um jeito de viver. E cada um tinha um jeito de viver. Criar uma rotina dentro de casa, a gente pode dizer, é importante criar. Mas como a pessoa vai gerir isso, depende dela. Porque eu posso dizer, bom, leia um livro, mas alguém que nunca leu vai ler. Eu posso dizer, busque uma música, também divida o tempo. Bom, acordando na mesma hora, fazendo um momento de oração, depois faça um momento de exercício, depois vai brincar com o cachorro, depois não sei o quê, depois não sei o quê, depois assiste um pouco de notícia, mas não assiste demais, porque o noticiário, na verdade, a notícia está bem complicada. Nós poderíamos entrar um pouco nesse cenário de como também a televisão funciona e a mídia forte, quando num programa que é assistido por todos, se coloca uma mulher chorando
chorando 1 minuto e meio porque o pai dela morreu de coronavírus. Quando alguém coloca lá um diário de 6, 7 minutos de uma pessoa que sofreu pelo coronavírus, e isso ela vai mostrando o trauma dela, a dificuldade dela. O que acontece? As pessoas absorvem isso e não é uma coisa que faz bem. Não é uma coisa que faz bem, porque tu está mostrando o drama de uma pessoa. E as pessoas, como é que elas interpretam? Como é que a nossa mente interpreta? A nossa mente não tem logo o discernimento para dizer, não, esse é o drama dela. Eu sinto, mas estou desvinculado disso, porque eu não posso absorver esse drama para mim. Mas as pessoas normalmente, porque a gente não... A comunicação que existe não é também uma comunicação comparativa. Nos últimos tempos, parece que só morre gente de coronavírus. E não é verdade. Tanto é que morreu, por exemplo, no início desse ano, já morreu no mundo 1.500.000 pessoas de câncer. No início desse ano. De câncer. De diabetes, no Brasil, morrem 200 pessoas por dia de diabetes. Nesse tempo que nós paramos, certamente já são 3, 4 mil pessoas que morreram, que morrem, que continuam morrendo. Então, parece que o drama se torna só a partir de um ponto de vista. E isso é muito complicado para a mente. Por isso, para criar um ritmo também, de alguma forma, de descolar-se das comunicações, de não precisa saber quantos casos avançou hoje, quem morreu hoje, não sei, porque as pessoas que têm ansiedade, elas vão se ater a esses dados aí. E eles pioram a situação. Por isso que cada pessoa, ela tem que perceber, bom, a minha situação já era, algumas pessoas já viviam com dificuldade. Agora tem aumentado muito, muito, muito. Eu tenho que fazer alguma coisa para... Se aquilo que eu estou buscando não está me ajudando, está me piorando, então desliga a TV, faça outra coisa, sei lá. Enfim, que é difícil também criar rotina dentro de casa, mas eu acho que tem muita gente que pode ir dar uma caminhada, tem lugares que não dá isso, porque é onde vai encontrar muita gente, mas tem pessoas que podem criar um ritmo sem muito medo, porque também a televisão cria uma ideia de que nós só temos que ficar dentro de casa. E isso também, para mim, acho que é um pouco complicado, só essa ideia, porque nós temos que, de alguma forma, ver condições diferentes. O Brasil é muito grande. Certamente, se eu estou em São Paulo, no centro de São Paulo, se estou numa periferia de São Paulo, é diferente de alguém que mora no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em municípios pequenos. Todo mundo tem a mesma atitude? Não, cada um vai encontrar a sua forma de encontrar o melhor jeito de viver nesse tempo. Padre, agora mudando um pouquinho o perfil aqui da nossa live, né? O senhor tem muitas músicas bonitas e eu gostaria de saber se o senhor poderia cantar uma de suas músicas aqui para a gente, para esse momento que a gente está fazendo aqui agora. Vamos ver se eu tenho um violão aqui, mas eu vou dar uma... não é que eu seja muito tocador, mas uma música, na verdade, como é que está o áudio? Está cortando do outro lado? Vocês dê uma controlada nisso. Essa música aqui, ó. Não estou só a caminhar, não vou sozinho, eu sei que Deus não me abandonou. Se as trevas forçarem para se aproximar de mim, nada vou temer, pois a luz é bem maior. Quando a minha vida o sol parece não nascer, quando o sentido espera e já não quer aparecer,
Uma luz no horizonte me motiva a não parar. E diz que tudo tem seu preço quando a busca tem a meta de chegar. Na luz, na luz, na luz, na luz. Mesmo que a estrada seja longa por demais, mesmo que às vezes pareça não existir a paz, tudo que eu quero é no teu abraço me entregar. Tudo que eu quero é no teu abraço me entregar. Pai, meu Pai, meu Deus. Pai, meu Pai, meu Deus. Toda meta tem seu preço, tem o seu começo e o seu recomeço também. Não é diferente quando a meta é nosso Deus. Tem que lutar, perseverar, recomeçar, nunca desistir de caminhar. Tem que lutar, perseverar, recomeçar, nunca desistir de caminhar. Essa foi uma das primeiras canções que eu fiz, e ela tem uma mensagem bastante interessante, porque até na pergunta que você fez da questão da solidão, ela responde um pouco isso. Muito embora é muito difícil para a pessoa que se sente só dizer que Deus é a companhia dela e que isso basta. Não, ela está com o sentimento de se sentir só. Por isso, a minha palavra, eu posso dizer, olha, Deus nunca te abandona, por isso só você nunca está. Sempre tem alguém com você, Ele está sempre com você, porque Ele ama. Só que quem precisa descobrir isso é a própria pessoa. A minha palavra, ela indica, mas a descoberta é da própria pessoa. E a descoberta não acontece nunca de um dia para o outro, e nem de um mês para o outro. É um processo da vida, por isso que tudo é uma construção, tudo é uma evolução, mas também a noção de que nós temos sempre alguém por nós é muito importante. Mas como eu dizia, também agora, diante desse realismo da pandemia, então as palavras, nem todas as palavras que nós dizemos, elas têm o impacto, porque muitas vezes parece que a palavra perde a força diante da realidade. A realidade é mais forte do que a própria palavra. Sim, mas eu acho, padre, assim, uma opinião bem pessoal também, que também acontece o contrário, né? Eu acho que às vezes a palavra pode não impactar diante de uma realidade para algumas pessoas, mas para outras, palavras bonitas, como essas que o senhor traz na canção, de abraço, de recomeço, de não desistir, elas também têm um efeito de motivação, né? Sim, porque, um efeito incrível. Porque o que acontece, Eduardo? Nós precisamos, como a palavra atinge exatamente a nossa mente, e a mente é que nos conduz, porque quando a pessoa, por exemplo, ela entra, quando ela entra numa situação, por exemplo, de medo agora, medo de pegar o coronavírus, medo de morrer,
medo de perder o dinheiro, medo de não sei o quê, medo do que virá depois no Brasil. Então, uma forma de alguma forma, acalmar esse medo seria o seguinte: a pessoa viver hoje. Porque todo o nosso medo, de alguma forma, é imaginário. Eu não sei o que vai vir. Mas se eu me ponho a pensar, então eu crio medos dentro de mim. Por quê? Porque eu imagino uma realidade. Ah, eu acho que vai ser assim. Vai, eu acho que vai ser assim. Mas eu não sei o que vai acontecer disso. É tudo imaginário. Por isso tem, por exemplo, um autor que eu já também li, se chama O Poder do Agora. O que é o poder do agora? Mas isso é um exercício que a pessoa faz o seguinte: bom, agora eu estou aqui na minha casa, não adianta me preocupar demais, porque eu, senão na minha mente eu crio imagens e medos que só me prejudicam mais a minha saúde. Por isso eu vou estar aqui o tempo todo. Vou estar aqui, vou fazer as coisas que tem aqui dentro da casa, vou encontrar alguma forma de interagir com algo que me seja saudável. Então, pode ter uma live boa, pode ter uma missa na televisão, pode ter uma conversa que a gente liga para alguém, pode ter o cachorrinho aí, em vez de o cachorrinho que a gente olhava, ele estava sempre acima, brinca 1 hora agora com ele. Antes era 10 minutos, agora dá mais tempo para ele. Enfim, tem várias formas de perceber-se aqui, agora. Então, por exemplo, se as pessoas sentam na cadeira e elas têm medo, e elas começam a se perceber assim: bom, eu estou sentado nessa cadeira, aqui no meu sofá, agora eu sinto a minha respiração. Então eu vou percebendo que eu respiro, que eu estou vivo, e eu sinto esse ar entrando nas minhas narinas, e ele sai. E até, muitas vezes, até fechando os olhos, a gente poderia dizer: e eu sinto esse ar puro que entra nas minhas narinas e eu solto pela boca todo o meu medo. E o medo vai embora. São exercícios que ajudam. E depois eu digo: bom, eu estou aqui, agora estou sentado nessa cadeira, eu sinto os meus pés, eu sinto as minhas pernas. Esse exercício faz o quê? Com que aquele pensamento que está te atordoando, em algum momento ele vai embora. Depois ele volta, mas o exercício de perceber-se aqui, nessa realidade, agora, sentindo-me aqui, me desconecta um pouco daquele medo. E o exercício permanente, então, vai criando outro tipo de percepção da realidade. Isso é muito interessante. Então, são pequenos exercícios, pequenos rituais, que as pessoas, de alguma forma, têm que aprender. Mesmo na internet, hoje, se a gente procura assim, exercícios para superar o medo, tem muita coisa. Só que eu tenho que persistir. Eu estava lendo um livro esses dias, até falei numa live, que um autor disse assim: ele teve uma experiência de medo tão forte, que ele se sentia perseguido o tempo todo. Então ele tinha que fugir, parecia que sempre tinha pessoas perto querendo pegá-lo. E até que um dia ele foi numa outra cidade, pela intuição, foi numa outra cidade, e ele, naquela tarde, ele disse: naquele dia, eu acho que eu repeti mais de 1000 vezes. O que ele repetiu? Não, esse medo não me pertence, eu vou encontrar uma solução para o meu problema, e ela existe hoje, antes de terminar o dia. Eu vou encontrar uma solução para o meu problema hoje, antes de terminar o dia. Ele repetiu 1000 vezes isso, ele disse. Depois desse dia, se abriu uma nova perspectiva. Por quê? Porque ele também enfrentou. Tem momentos que o medo nos ataca de forma tão forte que não é uma palavrinha só. Não é um ritual só que resolve. Muitas vezes a gente tem que insistir. Então, por exemplo, diante do medo, a pessoa poderia dizer assim: eu sou uma pessoa segura, me sinto tranquila e em paz. Repete 1000 vezes isso. Eu sou uma pessoa segura, me sinto tranquila, estou em paz. Se a pessoa repete isso, e muito, muitas vezes até no inconsciente, registros traumáticos
eles são resolvidos de uma vez por todas com frases e exercícios de frases positivas. Padre, agora tem uma missão bem difícil para o senhor. Qual é que é? A gente deixar agora, antes da gente terminar essa live, uma mensagem de fé, de esperança, de conforto para aquelas pessoas que, infelizmente, perderam algum parente, algum amigo, ou então estão contaminados pelo coronavírus, porque eu acho que também é nosso papel, né, de deixar alguma marca, de contribuir de alguma forma. Porque tem muita gente que tá tranquila, mas também tem muita gente que está sofrendo, né, padre? Sim, na verdade, veja o seguinte, Eduardo, e você que está aí do outro lado, o sofrimento sempre existiu. Agora ele só se soma mais, ele só aumenta nessa situação, até que nós vencermos isso. Por isso que um exercício muito importante é tentar manter a mente equilibrada, manter a esperança, manter a paz, rezar todos os dias, reza mais. E como eu disse, eu acho que a gente não precisa agora ler toda a Bíblia. Alguns até certamente estão também fazendo isso. Eu nunca li a Bíblia, então agora vou ler toda a Bíblia. Alguém pode estar dizendo. Mas ter alguma oração, por exemplo, o Salmo 22, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou mesmo a oração de São Francisco, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve amor. Então, são pequenas âncoras que a gente vai criando e elas vão alimentando a nossa fé. E para quem perde, a morte é sempre dolorida em qualquer situação. Como eu disse, agora a gente não fala só para pessoas de coronavírus, porque seria a coisa muito estranha a gente só limitar a realidade a isso. Eu acho que a linguagem nossa está afunilada no problema do coronavírus, como se tudo o resto não acontecesse mais. Ontem eu estava falando com o diretor de um hospital do Paraná, e ele disse o seguinte: padre, diminuiu 50% a demanda do hospital, porque pessoas que iam no hospital e tinham outros problemas não estão mais indo. Então, o que acontece? Provavelmente vão agravar esses problemas. Pessoas que são hipertensas, muitas vezes estão quase infartando e não vão para o hospital. Então, tem um cenário, esse cenário da morte, do medo da morte, do coronavírus e de outras mortes, é sempre um cenário difícil, mas muitas vezes é um cenário mais fácil também do que aquele que nós criamos na mente, que pode ser muito mais dolorido. O cenário da morte é difícil. E a pessoa, para superar a morte, ela tem que fazer o luto. O luto é chorar a perda e com o tempo a dor é superada pelo amor, pela saudade, enfim, aquilo que nós... Até eu gravei uma música, Estrelinha, que a gente... quando bater a saudade, olha aqui para cima, sabe lá no céu aquela estrelinha, eu muitas vezes mostrei para você. Então, a dor da morte se cura com o tempo, não tem outra. E a dor da crise também vai se curar com o tempo. A dor de todas as perdas que nós temos nesse tempo e nessa hora, talvez mais acentuadas, com o tempo elas ficarão saradas e nós poderemos encontrar um novo jeito de viver, um novo jeito de encararmos a vida. Quando nós dissermos, depois do coronavírus, que alguma pessoa vem dizer: padre, eu tô correndo muito, não tenho tempo para nada. Se uma pessoa vem e te diz isso, tu lembra ela, escuta, tu lembra do coronavírus ou não? Tu lembra do coronavírus? Porque tem coisas que vão cair da nossa própria boca. Tem coisas que nós não poderemos mais dizer. Por quê? Porque elas não têm mais sentido. Por exemplo, uma sociedade que não conseguia parar nunca, e agora ela tem que parar toda. Então, tem coisas interessantes que a gente vai ter que descobrir isso. Por exemplo, o valor do tempo, mesmo o valor de ficar em casa.
A gente sabe que em casa, as pessoas nem sempre, muitas vezes tu vive mais com a pessoa que trabalha no lado da tua empresa do que com a tua própria esposa. Tu tem mais tempo com aquela pessoa do que com a tua esposa, com o teu esposo. Então, o valor também de dar tempo às pessoas que a gente ama vai ser redescoberto. Então, mesmo hoje estava ouvindo o Rodrigo Maia, que ontem à noite deu uma entrevista no Canal Livre, e eu vi toda a entrevista. Ele disse, olha, nós também agora, a sociedade terá que se reestruturar a partir da crise. Todo mundo vai entrar em outro balanço. Por exemplo, os deputados, os juízes, que agora os juízes continuam com o salário que eles têm. Será que eles não são afetados nunca por nada? Então, eu acho que a realidade é tão impactante que, de alguma forma, obriga também a sociedade a se reestruturar diferente. Sim, sim. Tentar aproveitar esse momento para nos fazermos melhor, aprender alguma coisa com isso tudo. Padre, antes da gente finalizar aqui, o senhor poderia cantar mais uma música para a gente? Me dá o violão aí. Como é que é aquela... como é que é a nota? Vamos ver se eu sei. Aquela que eu fiz agora do recomeço. De repente, de repente. Vamos ver aqui, ó. De repente o mundo para. De repente o medo vem. O invisível me declara. Somente humano és também. De imediato não entendo. Sabendo toda a lição que vem trazer é o recomeço. Nem sei dizer que o essencial será e é mesmo viver nesta corrida, voltar ao lar, que o novo tempo nos desperte para amar. De repente as incertezas invadem mente e coração, mesmo as grandes riquezas não resolvem a aflição. O pensamento não alcança o que virá depois daqui, mas nos resta a esperança que um novo tempo há de surgir. É um recomeço, nem sei dizer que o essencial será e é mesmo viver nesta corrida, voltar ao lar, que o novo tempo nos desperte para amar. Essa música nós fizemos semana passada. Até eu fiz um clipe, está no YouTube, Padre Ezequiel, é o recomeço, é o nome. É o recomeço porque não é só um recomeço. Recomeço a gente recomeça todos os dias. De manhã, depois de uma situação difícil, a gente recomeça, mas como o impacto é tão forte, é um recomeço de um tempo novo, e tem que ser. E certamente a humanidade descobrirá isso. Quando a gente vai estudar o que aconteceu em 1929, na quebra da Bolsa de Valores, Nova York, que deu uma crise mundial que afetou a todos, as pessoas descobriram assim, ó, pior do que trabalhar é estar obrigado a não trabalhar. Por exemplo, foi uma lição daquele tempo. Então, muitos agora também que até reclamavam, hoje é chato, tenho que ir de novo trabalhar. Então fica em casa, tenta ficar trancado em casa, ver como é que tu vive.
Então a gente descobre algumas coisas na pancada mesmo. Mas Sim, sim. isso tudo nos deixa também mais humanos. Sim, com certeza. Padre, eu queria muito agradecer a participação do senhor na live aqui do A12 hoje, e queria que o senhor se despedisse desse povão aí que está nos assistindo com tanta participação, né? Queria que o senhor deixasse uma bênção para esse pessoal aí, se despedisse com essa bênção. Então, primeiro, eu agradeço a vocês do Portal A12, enfim, toda a comunicação do Santuário de Aparecida, e também eu tenho estado lá, agora, ultimamente, fazendo algumas reuniões para ver se a gente pode estar mais presente também ali com vocês, porque a comunicação é muito importante e abre muitas portas interessantes para exatamente ajudar as pessoas a se manterem vivas, e não só agora, mas viverem com qualidade. Nós teremos que redescobrir o que significa viver com qualidade daqui para diante. Não só trabalhando, ganhando dinheiro, pagando contas, que tudo é muito importante, mas viver com qualidade a partir daquilo que nós somos, daquilo que nós alcançamos com o nosso trabalho e assim por diante. Por isso que Deus abençoe vocês, também os comunicadores do Portal A12 e o pessoal do Santuário, e também abençoe você que nos acompanhou, está em casa, e tenha a mente viva, com esperança, com equilíbrio, com serenidade, e vamos superar isso juntos. Vamos se ajudando para que esse tempo passe logo e passe nos trazendo as lições que cada tempo assim traz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Força e fé para todo mundo. Padre, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Para todo mundo que nos acompanhou até o momento, de coração aqui, muito obrigado também. Amanhã, 4 da tarde, a gente está ligadinho aqui em mais uma live. Eu vou conversar com o padre Bruno Roque, que é um padre deoniano que vive no Equador. E lá a situação está um pouquinho mais complicada do que aqui no Brasil. E ele vai partilhar com a gente como ele tem vivido esse momento lá no Equador e como tem lidado, né, com a pandemia e como as pessoas estão conseguindo superar as dificuldades lá. Padre, muito obrigado, você que nos acompanhou. Até amanhã. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer. Tchau, tchau.